Graça e paz, irmãos, né? Nossa lição no dia 30/8/2020, né? Nós possamos estar aí aprendendo mais uma lição, né? Deixando sempre o recadinho aí para você ler lá no livro ou no celular, postar a lição, assistir o vídeo, dar o retorno e, acima de tudo, né, o seu aprendizado. Pastor João. Graças e paz, muito bom estar aqui mais uma vez, né? Finalizando agora o capítulo 7, vocês estiveram no domingo passado com a Suzana, e é muito bom, esse capítulo tem sido muito bom, esse livro tem sido muito bom. Vamos tentar ver a lição até antes do culto no domingo. É claro que a gente vai aceitar a presença às 23h59, mas o ideal é até antes do culto. Não, daqui um dia vocês vão fazer igual a Aline, né, que está assistindo agora a lição, na hora do culto põe o fone no celular e vê o culto e a lição ao mesmo tempo. Brincadeira, né, Aline? Mas tem gente que está vendo, jantando, isso, aquilo, não, vê antes um pouco, até pelo menos até a hora do culto, e desceu sim. Tá, muito bem, né? Então vamos lá, lembrando sempre, né? Dar o seu retorno, seu aprendizado é muito importante. No capítulo 7, né, o título, o ataque à autoridade divina, a negação do senhorio de Cristo. Então, aí tem falado as duas lições anteriores, essa aí vamos continuar falando aí no ataque da autoridade divina de Jesus Cristo, né? A negação contra o seu senhorio, a negação que Jesus Cristo, quando nega isso, o seu senhorio, que ele é soberano sobre todas as coisas, né? Porque em Judas 4 diz o seguinte: certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, quando esses indivíduos se introduzem aí nas igrejas com dissimulação, ou seja, com mentira, com falsidade, eles não estão negando simplesmente a fé em Jesus Cristo, mas está negando o próprio Jesus Cristo. Quando ele diga, não é só o senhorio, não é só que Jesus Cristo é Senhor, mas nega completamente. Todo aquele que negar Jesus Cristo, né, aqui diante dos homens, Jesus Cristo irá negá-lo diante de Deus. Então é muito sério isso, e quando eu fico mais triste, assim, ainda penso, quando as pessoas que seguem esses falsos líderes, que acabam, por consequência, negando a Jesus Cristo, será negado no último dia. Então nós devemos ter muito cuidado quanto a isso, a negar a Jesus Cristo, a soberania e o senhorio de Jesus Cristo. E na página 196, né, que diz o seguinte: Jesus não considerava que somente os fariseus eram responsáveis por conhecer e entender as Escrituras, mas que o povo comum também o era. Nunca lestes, ele indagava lá, era uma repreensão que ele dirigia comumente àqueles que desafiavam os seus ensinos, mas não conheciam nem entendiam as Escrituras como deveriam. Ou seja, né, é um ponto que nós temos insistido, até falando na lição anterior. Às vezes nós queremos dar uma responsabilidade só para os líderes ou os falsos líderes, mas, né, os crentes aí, ou os que acreditam ser crentes, às vezes não também tem esse grau de responsabilidade. E vai naquele ponto que a gente tem insistido sempre, de ler a Bíblia. A hora que o próprio Jesus não lestes, então às vezes quando a gente cobra, mas você não tem lido a Bíblia. Aí presa muito fácil, porque não tem um mínimo de conhecimento, de entendimento daquilo que deveria. Aí fica muito fácil ser manipulado. Ou seja, todo aquele que não lê, não aprende a pensar, aqueles que leem um pouco mais, vai dominá-lo, né? Vai começar a pensar pelos outros. Se eu leio e tem 10 à minha volta que não lê, não pensa, eu vou pensar por eles. Então, aquilo que eu falar, se eu chegar lá e falar palavras bonitas e tal, eles vão, o cara é inteligente, o cara realmente sabe. Aí eu posso falar o que eu quiser, que eles vão acreditar. Então, quando eu não tenho um mínimo de conhecimento, se você chegar aqui na igreja e tiver um mínimo de conhecimento, ou eu, o pastor João, falar uma coisa que não é, e você falar de forma eloquente, bonita, você vai acreditar. Então, isso, né, não pode acontecer. Então, precisamos ler para saber se aquilo que o seu pastor está pregando é verdadeiro ou não. Tem outra coisa, né, básica, né, primário. Eu só vou guerrear pela verdade se eu saber o que é verdade. Conhecer a verdade. Então é por isso que muitos cristãos têm se calado, têm vivido uma vida apática, não defensora do Evangelho, porque não conhece o Evangelho. E conhecer o Evangelho não é essa coisa de
caixinha de promessa, não estamos falando disso, não, né? Eu sei as promessas que está escrito de vermelho na minha Bíblia. É ler a Bíblia sistematicamente, é conhecer, é pensar, é vir à igreja, né? Eu brinco muito com um professor que tem aluno que vai no ensino médio para lanchar, aí sai de lá sem saber nada, não tem noção de que o mundo é redondo. Tem cristão que vem na igreja, eu acho que para ir no banheiro, passa o culto inteirinho no banheiro, né? Não sabe, não processa a informação, precisa abrir a mente para conhecer a verdade, para guerrear pela verdade. Aí quando ele falar que os fariseus eram responsáveis por conhecer e entender, mas os crentes comuns, o povo comum também o era. Então, aquele papo de que, não vou ler a Bíblia, que eu não vou entender, não entendo, isso é conversa também, porque quem dá o entendimento é o Espírito Santo. Ver relatos de pessoas aí, lógico, nós prezamos, incentivamos e buscamos o conhecimento, o estudar. Mas Deus dá a sua revelação, dá o entendimento para muitas pessoas que semi-analfabetas, que mal conseguem ler a Bíblia, e Deus divinamente dá a sua revelação. Não é essa revelação barata aí de que vai acontecer isso aqui, não, de entendimento, de compreender a verdade bíblica. Essa nós acreditamos, e essa nós buscamos e incentivamos as pessoas para que tenham. E na página 197 diz o seguinte: mas a palavra de Deus é suficientemente clara para que o leitor comum saiba e compreenda tudo quanto é necessário para que ele tenha o conhecimento salvífico de Cristo. Ou seja, é isso que eu estava acabando de falar, né? Então a Bíblia, a palavra de Deus é suficientemente clara, ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos e de forma compreensível, até pelos mais simples, onde eu digo mais simples, de menos estudo, que infelizmente não tiveram a oportunidade de ler mais, ou por algumas questões não estudaram tanto, ou não se aprofundaram tanto no ensino da palavra de Deus. Mas mesmo assim, ele é capaz, sim, porque a Bíblia ela foi divinamente inspirada para que todos, sem exceção, possam compreendê-la, possa ler, não que vai saber discorrer de toda a sua de toda a sua teologia, mas para a sua salvação, para fins salvíficos, vai ter conhecimento. A Bíblia não é um mistério, não. Sabe aquela coisa que quando eu era pequeno, meu pai falava? Eu ouvia ele falando que quem lesse a Bíblia demais ia ficar doido, né? Ficava doido. Ficava doido. Era um imperativo, vai ficar. Não, gente, isso é conversa. A Bíblia é um livro acessível, com a linguagem acessível, atual. Você lê lá o livro lá de Gênesis, lá os perrengues humanos são os mesmos perrengues humanos hoje, com a linguagem, aí se tiver até palavras que não estão no seu vocabulário, você pode comprar na linguagem de hoje. Eu não gosto, mas você pode comprar uma NVI. Ou então tem o Google aí para te ajudar a pesquisar. Tem um aplicativo agora que todas as palavras da Bíblia com dicionário, você clica na palavra. Então, enfim, é acessível, você é capaz de entender para a sua salvação. Claro que estudos mais elaborados, claro que calvinismo, arminianismo, tricotomista, dicotomista, pré-milenista, amilenista, né, martiria, né, na lição passada o pastor falava sobre martiria, enfim, todos esses outros conceitos mais elaborados necessitam um pouco mais de estudo. Mas para a sua salvação, para a sua santificação, está aí acessível a você. Aí não tem essa desculpa, né, que eu gosto de falar sempre, que as pessoas não tem tempo. Não, tempo tem para muitas coisas, né? Costumo usar o exemplo mais barato possível, né, para bem chocar. Para quem gosta de futebol, 2 horas ali, mas a pessoa não tem tempo de tirar 15, 20 minutos para ler. Novela, que é como diria meu pai, é uma energia mais desperdiçada com novela, né? Aí a pessoa tem tempo para assistir 2, 3 novelas, mas não tem tempo de ler a Bíblia. Aí depois quer falar que ainda não dá conta de compreender, de entender. Não, é lógico, tem aqueles mistérios que mesmo o maior teólogo, o cara mais, não vai compreender os mistérios. Mas isso não está além da nós. Eu estou falando quanto a entender a salvação, o motivo real, obra de Jesus Cristo, de conhecer Jesus Cristo, e para todo mundo é possível, todo mundo é capaz de compreender isso. E isso, no final das contas, é o que mais importa. Todo conhecimento é bom, mas saber que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que Ele nos salva, né, é de suma importância para todos nós, né? E os cristãos verdadeiros sempre estiveram em pleno acordo quanto a todos esses assuntos vitais de verdade bíblica. Então, está assim, uma sequência desses pontos aí.
de tudo isso, todos esses pontos vitais, que é a salvação, santificação, a obra de Jesus Cristo em nossas vidas, ou seja, todos os cristãos verdadeiros, ou seja, todos que estão salvos vão concordar. O que ficam procurando discussões desnecessárias, pontos aqui, sabe, aquelas pessoas que acham em determinado ponto que encontrou uma discordância dentro da Bíblia, que achou um ponto que não tem sentido, que não tem coerência bíblica, né? Eu já conheci pessoas que falam assim, mas isso aqui, a própria Bíblia, num texto fala isso, no outro quer usar um conflito dentro da Bíblia. Não existe, né? Isso é pessoas que não são salvas, que estão lendo a Bíblia ali para, como diria aquele velho ditado, procurando pelo em ovo, que não vai encontrar. Aquelas questões desnecessárias, que não faz sentido. Agora, quando a pessoa é salva, entendeu a salvação, elas vão concordar com tudo ali que está na Bíblia, né? Vão concordar com os pontos que tem, para que nós possamos compreender e concordar com Jesus Cristo em nossas vidas. Mas não é um concordar cego, é um concordar racional, de que eu li, de que eu estudei. Existem duas coisas interessantes. Uma delas, pastor, é o ímpio, que quer vir discutir pontos bíblicos. Vamos dar um exemplo assim, da prática diária, dízimo e vira culto, né, que é o que mais esbarra no geral na vida das pessoas, porque elas não querem, ofende, vira o culto, ofende, ser dizimista ofende. Aí o ímpio vem discutir isso, dá uma preguiça, porque ele é ímpio, ele nunca vai entender, ele não vai, enquanto ímpio, enquanto dentro da condição de velho homem, de ímpio, de mundano, enfim, ele não vai entender. Então é quase perca de tempo. E o crente, o cristão, já entregou a vida para Jesus, vem discutir esses mesmos itens, o dízimo e vira o culto. Dá uma preguiça. Porque se você é cristão, mas não vai obedecer às ordens de Jesus Cristo, que são esses pontos vitais, essas verdades vitais bíblicas, aí eu realmente não entendo o que tu fazes na igreja. Recentemente uma pessoa falou para mim, não, pastor, eu vou parar de ir na igreja, ele parou, porque eu não dou conta de crer em Deus. E igreja é lugar de gente que crê em Deus. Eu não creio em Deus. Eu achei tão maduro. Vai para o inferno, mas vai para o inferno com categoria. É sabedor do que muitos crentes aí não compreenderam. Agora, isso. E você, meu irmão, que está aqui na igreja, mas não é membro, porque se assumir uma membresia, você tem que assumir um compromisso. Você que já assumiu a membresia, o compromisso, mas que fica lutando contra dízimo, contra vir ao culto, contra dar bom testemunho, contra, enfim, servir a Jesus. Realmente eu não entendo. Estou dizendo com isso que você deve sair, estou dizendo com isso que você deve mudar a sua prática, começar a praticar o Evangelho. Porque igreja, vida cristã, ser salvo é coisa de gente que ama Jesus e quer cumprir sua vontade. Se eu não quero cumprir o seu querer, não tem sentido. Quando quando está de acordo ou concordar, eu gosto muito de uma explicação que eu já ouvi já há alguns anos, que o concordar e o aceitar tem uma diferença. Dentro da explicação eu concordei. O seguinte, o aceitar, aqui quando você aceita, a pessoa falou determinada coisa, você não faz aquilo, não recomenda para ninguém, mas você aceita, precisa suportar a pessoa. O concordar não, você vai fazer igual, vai recomendar para outro fazer. Então, ou seja, se está em acordo com Jesus Cristo, você vai recomendar, ou vai pregar, vai anunciar Jesus Cristo e vai fazer o mesmo. Só aceitar Jesus Cristo, primeiro que a gente não aceita Jesus Cristo, ele que nos aceita. Né? E o aceitar dá impressão muito barata, né? Eu aceito, mas do seu jeito, assim, não vou fazer, né? Tipo assim, né? Eu aceito quem torce para o Corinthians, né? Mas eu não vou torcer para o Corinthians. Agora eu concordo com quem torce para o São Paulo, que eu vou torcer também. Esse é o exemplo mais barato possível que eu lembrei aqui agora, de última hora, né? Mas é isso, eu concordo com Jesus Cristo, porque eu estou de pleno comunhão com Ele, porque aquilo que Ele fez, né? Lógico que eu não dou conta de fazer, né, porque não sou Jesus Cristo, mas eu concordo com ele que foi o que era necessário fazer. Se eu só aceitasse, um simples aceitar assim, barato, falo assim, não, tudo bem, você fez, eu aceito, você fez isso aí, mas eu não vou te seguir também não, né? Te respeito, é mais na base do respeito o que você fez, até admiro, mas não vou te seguir também não. O concordar é seguir, estar no mesmo passo, estar junto. O aceitar, o só o simples aceitar, é te respeitar, fez uma coisa bacana, mas
fica aí para quem quiser, porque eu estou fora. A vida inteira eu passei lutando com esses termos cristãos verdadeiros, porque quando eu aceito esse termo, eu aceito o termo dos cristãos falsos, né? Se tem cristão verdadeiro, é porque tem cristão falso. Eu achava que era só cristão e não cristão. Mas, enfim, os cristãos verdadeiros estarão de acordo com a palavra, com a verdade, com o querer de Jesus Cristo. E na página 200, né, diz o seguinte, é nosso ponto aqui. Toda forma de apostasia é uma negação implícita de nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Está lá em Judas 4, né, o texto nosso lá. E, portanto, de rebelião contra o único e verdadeiro cabeça da igreja. Ou seja, então toda forma de apostasia, né, o apóstolo, aquele que nega Jesus Cristo, é uma negação implícita, aquele que está dentro, embutido, que já vem no pacote, já é característico dele, da pessoa, já pertence à pessoa, que ela está negando a Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando a pessoa falou que é apostatou da fé, que é mais do que o desviado, né? O desviado, a gente entende que ele foi andando por os caminhos, mas vai voltar. O apóstolo é aquele que nega mesmo, aquela pessoa que conheceu, ou pelo menos que esteve próximo de Jesus Cristo, mas que não o aceitou. E olha que hoje, talvez, dentro das igrejas, tem esse tipo de pessoa. Mas como assim? É mais do que um desviado. O desviado, às vezes, deixa de vir à igreja, mas tem muito desviado dentro da igreja também, que está mais com o pensamento e com as suas atitudes e outras coisas. Mas aquela pessoa que não consegue abraçar a igreja, que não tem como. Também não acredito na pessoa que fala que ama Jesus Cristo, que serve a Jesus Cristo e não consegue servir a igreja. Então, não existe. Então, nessa sua fala, aquela pessoa que está aqui na igreja, mas que não cumpre as ordenanças de Jesus Cristo, é uma apóstata? Sim, porque não tem como. Se eu me submeter a Jesus Cristo, se eu reconhecer Jesus Cristo como Senhor, melhor dizendo, eu vou me submeter a Ele. Porque essa é a ideia. Às vezes as pessoas não gostam, não querem, mas não tem como. E tem me despertado muito para isso, esse livro, com a batalha, a guerra pela verdade, é nisso. Às vezes a gente fica nessa frescura aí de não falar, mas temos que falar abertamente, né? Esse negócio de que eu não posso falar, porque negócio de senhor, de escravo, de servo, sim, Jesus Cristo é o dono da minha vontade, ou pelo menos deveria, né? Não existe esse negócio de que ele é meu senhor, mas eu tenho minhas reservas, tenho minhas condições para servir, não existe. Né? Vamos ser bem claro. Para quem já estudou um pouco de história aí, sabe da escravidão, tinha um senhor dos escravos, tinha os escravos. O escravo não tinha vontade, ele era obrigado a fazer. É lógico que o senhorio de Jesus Cristo é diferente, não é nisso, mas é só para ilustrar a ideia. O escravo não tinha nenhuma vontade, ele era obrigado a fazer aquilo lá e pronto, acabou. Ainda que agora eu também não tenho direitos à minha vontade. Não é que eu não tenha vontade, eu tenho, mas eu tenho que pegar a minha vontade e reduzi-la à servidão a Jesus Cristo neste tempo. Senão ele não é meu Senhor, coisa nenhuma. Né? E muito pior ainda, que eu gosto de falar sobre isso, que as pessoas, pior do que isso, que elas não querem submeter, é aquelas que querem inverter o papel, querem um Jesus Cristo servo dele, para fazer minhas vontades, para me curar, para me enriquecer, para me isso, para aquilo e aquilo, e eu chego e jogo um monte de coisa para Jesus Cristo, resolve aí, pronto. Então, traduzindo, eu posso entender do que você falou, de que aquela pessoa que está aqui na igreja, mas que está lutando porque não concorda em dar dízimo, não quer ser membro, não concorda em ter que vir aos cultos, não concorda que tem que ler a Bíblia, transformação de vida, tem que dar testemunho, não concorda com isso, com aquilo, está lutando, mesmo que veladamente, mas está lutando contra essas coisas básicas do Evangelho. São pessoas que estão no espeto do churrasco de Satanás no inferno. É por aí, infelizmente. Está por aí, e quando a gente vai lendo um pouco mais, conhecendo, vai entendendo sobre isso, a gente vê que um ponto que tem pegado muito a essa coisa de que eu sou crente, que eu sou a nova criatura, não é. As atitudes dela demonstram que não é. Então não há conversão, não há transformação, não há um novo ser, se não há novos
hábitos de vida. Não existe, não dá para compreender, falar assim, eu sou salvo em Jesus Cristo, eu me converti, se ela continua das mesmas práticas mundanas que sempre viveu. Não existe. Verdade que as pessoas têm trocado a aceitação de Deus por aceitação de igreja. E a gente, como é ser humano pecador, a gente acaba aceitando. Então a pessoa está em pecado, relacionamentos ilícitos, de forma errada, numa prática capenga do cristianismo, e a gente finge que está tudo bem para essa pessoa se sentir aceita, e ela acha que está aceita e que está tudo bem, mas Deus está rejeitando esse indivíduo, ou não está aceitando, ou está esperando a verdadeira conversão. E às vezes a gente, como pastor, às vezes até fica dá um tempo para a pessoa mais, na expectativa que ela possa ser encontrada. Às vezes até a gente usa a terminologia errada de que ela encontre Jesus Cristo e ela mude a vida. Talvez nós até estamos impedindo, às vezes, de que a pessoa, que Jesus Cristo chegue até a pessoa e dando mais tempo e não falando abertamente. Na verdade, como eu já disse, com educação é lógico, mas a verdade por si só, quando a pessoa não ama Jesus Cristo, já vai ser ofendida, né? Isso é certeza. Porque a verdade, ela tem essa característica de expor, de falar, de contar a pessoa que ela está errada, mas nós temos, diria que a partir do momento que a gente assume esse papel de ser pastor, líder, até a obrigação de falar, pelo menos aqueles que querem, né, falar a verdade, de expor abertamente. Aí quem concordar ou não, quem quiser, aí já transcende aquilo que nos cabe de falar. E na página 202, né, então, o papel de Jesus como cabeça da igreja é inseparável de sua posição como Senhor de todas as coisas. Às vezes as pessoas querem separar. Não, Jesus Cristo, ele é Senhor da igreja, mas não quer ser dirigido, né? Quer que a igreja seja dirigida. Ou seja, quando a gente chega dirigido, ela fala assim, o próprio Jesus Cristo está aqui. Não, né? Não é essa discussão, essas discussões idiotas que as pessoas querem levantar, não. É dirigida por homens, por pastores, por líderes, né? Que seja no nosso caso aqui por pastores, que é otorgada essa autoridade por Jesus Cristo, mas que nós acreditamos que estamos debaixo da autoridade e seguindo a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, mas quando a pessoa não quer, fala assim, não, ó, aquelas frases comuns, né? Quando a pessoa fala assim, não, eu com Jesus Cristo eu estou bem, mas com pastor, com negócio de igreja, estou fora, porque pastor é pecador, pastor é isso, pastor é aquilo. Aquelas asneiras que as pessoas começam a arrumar como desculpa para não servir a Jesus Cristo. Não é esse tipo de discussão que nós estamos muito afim desse tipo de conversa. A pessoa quando ama e entende, conhece Jesus Cristo, é lógico que ele vai submeter a autoridade pastoral do líder da igreja. Por quê? Porque ela compreende que ele está ali, e o que eu disse, aí não me lembro o dia aí, anteriormente, nós estamos sujeitos e erramos constantemente, mas são erros, às vezes, de atitudes aqui, agora, de administrativos, como se dizer, mas não de doutrinas, das doutrinas vitais à fé das pessoas. Isso aí que se tiver algum líder, um pastor, ou que se nós estivermos errando, levando as pessoas a esse nível de erro, né, que chegue e nos alerte também. Essa coisa do senhorio de Jesus Cristo, ela é presente na história da igreja sempre. Não tem como aceitar Jesus como Salvador e não aceitá-lo como Senhor. Não tem como vir cá e dizer assim, nossa, igreja, mas Cristo é o cabeça da igreja, mas eu não vou me submeter à igreja. Então não te entendo. Como é que você ama Jesus, sabendo que Jesus é o Senhor da igreja, não se submete, não entra no caminho? Então é básico, a doutrina bíblica ela é básica, não é muita coisa não, e não vai ser diferente em outro lugar não, pode até pintar com a cor diferente lá na outra igreja, mas lá no final das contas são as mesmas práticas, porque a Bíblia não muda e uma igreja não funciona de outra forma. E se for diferente, está fora da Bíblia. Está fora da Bíblia, né? E aí sim se torna perigoso. Então toda a igreja que preza pela pregar a Bíblia e a doutrina bíblica mesmo, o caminho, e segue o cabeça da igreja, né? Somos só o corpo, a cabeça de Jesus Cristo, fugiu disso aí, como diria, né, Paulo, fugiu disso aí é do diabo, né? E agora eu vou ler de cá, porque ficou pequeno para ler lá de longe.
ninguém tem a prerrogativa de fabricar sua própria doutrina, né? Esse ponto aqui é maior, vou ler aos poucos. Então, já começa aí até na primeira pontuação. Ninguém tem a prerrogativa de fabricar sua própria doutrina. Traduzir, meu querido, o que você acha que seria legal para a igreja, pouco se importa. Nós vamos fazer o que a Bíblia diz que tem que ser feito. Com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, mas ainda acreditamos que está dentro da Bíblia, né? Planejar sua própria agenda de acordo com seus interesses pessoais ou inventar como novidade sua própria ideia daquilo que a igreja deva ser. Ou seja, isso é o cúmulo do absurdo de tudo. O cidadão que chega, né, que quer ser que a igreja vai adaptar seus interesses, daquilo que mais lhe convém, né, acompanhar novidades, né? Ah, mas sua igreja é ultrapassada, né? Sua igreja não tem as novidades que... Ixi, tem aí lá no livro, para quem tiver lido ou for ler aí, o livro, o autor vai falar as tendências das pessoas que ficam pesquisando. Aqueles assuntos de pessoas dessas igrejas emergentes que vão discutir os líderes ali com o outro. Qual a sua igreja já aderiu à nova tendência disso ou daquilo, da moda atual? E aí vai, né? Ele lá vai explicar, e as pessoas que prestam atenção na mídia de hoje em dia vai falar a tendência, né? A pessoa está ligada. As tendências de mercado no mundo secular, de tudo, todas as tendências de moda, de música, de isso, e nas igrejas tem a tendência da moda, vai falar, né, teve uma época que foi prosperidade, outra foi libertação e cura, e aí vai, os movimentos que vão surgindo, e vai surgindo de unção, de benzer copo de água, e aí vai, né, isso já faz tempo, né, e aí vai, de moda em moda, e as pessoas vão indo, e a Bíblia só vai ficando para trás. Não é? Traduzindo a linguagem de hoje, BNE, funciona assim. Daqui 10 anos, nós estaremos aqui falando para você, nós não estamos aqui para fazer churrasco na casa do irmão, nós não estamos aqui para ficar fazendo reuniãozinha, nós estamos aqui para estudar a Bíblia. Então, assim, sabe, nós não vamos nos adequar às necessidades do mundo. O mundo já está aí, já é muito maior. Então, essa é a parte que eu não entendo. Se eu não gosto de igreja, se eu não gosto que propõe igreja, por que eu fico na igreja? Se o mundo tem tudo isso e muito mais. Tem mais boteco do que igreja, tem mais loja do que igreja, tem mais churrasquinho nas esquinas da praça do que igreja. Então eu não entendo. Não queira mudar a igreja, vai lá para o lugar que já está do jeito que se pretende. E uma das grandes tendências aí que a gente vê atualmente é pôr aquela assim, uma luz colorida ou a meia luz, simples, segundo os entendidos desse movimento, é para dar um clima que a pessoa se sentir mais à vontade. É umas ignorâncias que dá até burrice, né? Que até dói, né, na alma. Né? Somente Cristo é o verdadeiro cabeça da igreja, e somente aqueles que reconhecem a sua autoridade e curvam-se incondicionalmente a ela têm verdadeiro direito de servir como subpastores do rebanho dele. Ou seja, somente Jesus Cristo, somente aqueles que curvam, né? Gostei muito de se curvar, ou seja, de se dobrar, de reconhecer que Jesus Cristo é o cabeça, pode ter o direito de ser subpastores, né? Às vezes a gente vai dizer, aí é o do autor que usa essa terminologia, mas nós não somos pastores supremos, é Jesus Cristo, nós não temos a verdade, quem tem é Jesus Cristo, nós só estamos aqui repassando aquilo que Jesus Cristo dispôs na Bíblia e no Evangelho, para que a gente possa dizer a vocês. Em resumo, é tudo muito básico, é mais ou menos assim, Cristo é Senhor da igreja, Ele deu a Bíblia para que a gente caminhasse em cima dela, tivesse como parâmetro o que fazer. A Bíblia deixa claro que cabe a um cristão, nas bases da sua doutrina, frequentar a igreja, ser testemunha lá fora. O que é ser testemunha lá fora? Ter relacionamentos estáveis. Conheci um irmão que para cada 2 meses do ano ele tinha uma esposa diferente. Como assim a fé dele, da transformação pessoal? Testemunho lá fora, frequência aos cultos. É extremamente necessário cear para manutenção, ser dizimista, ser membro da igreja, fazer as coisas conforme a Bíblia diz, se preservar, pagar as contas em dias, ou pelo menos manter em dia
lá com o seu credor, estar atento à voz do mestre, atender quando Jesus Cristo chamar, amar a Deus acima de todas as coisas. Então isso são os rudimentos da fé. Agora, se vocês não estão dando conta do rudimento da fé, quanto mais das coisas mais espetaculares que a Bíblia revela. Então funciona assim: ou você procura servir a Jesus naquilo que ele diz, ou é balela, ou é falso cristão. Então a gente está aí numa neura de vocês que ficam aí doidos para saber se a gente é falso mestre, né? Nós somos lobos, nós estamos aqui para devorar o que vocês têm. Deixa eu te contar, para cada falso mestre tem dezenas de milhares de falsos cristãos. Então se preocupe se você é um falso cristão, né? Porque importa mais para a salvação da sua alma se você é um falso cristão ou não, do que se nós somos falsos pastores ou não. Nós temos que preocupar conosco mesmos, e você preocupar com você. A fé não é muito difícil, servir Jesus Cristo não é muito complexo. Basta você abrir o olho e começar a executar o que o mestre diz a você. Então, hoje nós chegamos àquele nível assim, de que antigamente fala assim, cuidado para não andar com má companhia. Hoje nós temos a preocupação se eu sou má companhia. Ou então, e hoje, mais do que nunca, assim, se eu estou seguindo um falso mestre, mas se eu sou um falso cristão, se eu sou um falso crente. Porque se eu for um crente verdadeiro, um cristão verdadeiro, eu vou identificar se o líder é falso ou se não. Agora, cada um, né, anda com aqueles que mais se parecem. Se eu sou verdadeiro, eu vou andar junto com o que é verdadeiro. Se eu sou falso, eu vou andar junto com o falso. Isso é certeza. É aquilo que eu gosto mais de falar, aprendi desde pequeno em Bela Vista de Goiás. As aves voam com aves de mesma plumagem, né? Por quê? Porque a linguagem é a mesma, né? Porque as atitudes são as mesmas. Talvez por isso você se escandalize tanto comigo. Talvez nós não sejamos aves de mesma plumagem. Então é isso, né? Nós chegamos ao final desse capítulo, né? E eu gostei muito das 3 lições que nós tivemos aí, de falar da guerra pela verdade. Foi o capítulo 7. Muito importante falar das pessoas que não reconhecem o senhorio de Jesus Cristo, mas que nós devemos batalhar sempre, guerrear sempre, né, em prol dessa verdade, de reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, de estar atento e falar, né, na medida dos que conhecem mais, e falar dos que conhecem menos, mas falar daquilo que conhece. E mais uma vez, só reforçar, não é criar discussão, briga com as outras pessoas, é sim de declarar, manter sua postura, sua convicção de que você é crente e crer na Bíblia, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Muito bem, então a guerra pela verdade, nós estamos praticamente chegando ao fim, nós só temos mais 2 capítulos, o próximo será comigo, como sobreviver numa época de apostasia, 3 lições, depois mais 3 lições com o último capítulo com a irmã Suzana, o professor Suzana, e nós já estaremos mudando de livro. Então daqui 1 mês e pouco, 2 meses, nós estaremos aí já com outro, já está escolhido, um livro muito bom também, mas marque o seu sim, tente marcar antes do culto, e vamos lutar pela verdade, e principalmente, meu querido, mude sua natureza, se converta a Jesus Cristo, aceite a verdade e passe a ser um soldado nas trincheiras dessa luta tão árdua, tão necessária nesse tempo. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Fico com Deus.